Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre muito bom ter você em nosso programa Propósito de Vida. Aliás, você é a razão de todo o nosso trabalho e de todo o nosso esforço, pois é justamente para que a sua vida seja abençoada e transformada pela Palavra de Deus que estamos juntos aqui todas as manhãs de sábado. E hoje nós vamos tratar de um tema que tem preocupado muitas pessoas, em especial nossa nação, e que realmente vem atingindo o dia a dia de muitas famílias. Eu estou falando das crises, isso mesmo, das crises econômicas, das crises políticas e também das crises espirituais desses últimos dias. Para superar isso e fazer você entender quais atitudes você deve ter em meio a este cenário de aflição, eu te convido desde já a meditar comigo no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que nos diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me decepcione os produtos da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O grande segredo da vitória é colocar sua confiança no Senhor. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e reflita sobre os atos que precisam ser alterados para você vencer e avançar. Eu volto já. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Irmãos, admiro muito todos os milagres do Senhor, admiro muito, fico maravilhado com todos os milagres de Jesus, mas este milagre é especial. Este é o único milagre que está narrado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos repetem, é o único milagre que é repetido por todos os evangelistas. E Mateus, em especial, ele narra e conta detalhes da história. E Jesus aqui, se você depois olhar, antes do verso de número 13, Jesus acabava de receber uma triste notícia. Jesus acabava de receber aqui uma notícia acerca de João Batista. A Bíblia nos mostra e nos relata que a notícia é que João Batista tinha sido morto, que tinha perdido a cabeça. A sua cabeça tinha sido servida num prato para uma moça. Perdeu a cabeça por anunciar o reino. Quantas e quantas pessoas têm perdido a cabeça por tantas outras coisas. Mas aqui, Jesus recebe essa notícia. E no momento de dor, no momento de aflição, porque o seu primo e parente, o seu colega e amigo de ministério, o seu precursor, o seu anunciador, havia sido morto. Jesus então
neste momento de dor, resolve se retirar, resolve sair para um local deserto. E a Bíblia nos relata que a multidão o seguia. Ele entrou num barco, mas a multidão o seguia. Muitas pessoas. E a Bíblia diz que mesmo naquele momento de dor, com aquela notícia no coração, a Bíblia diz que ele então desce do barco, movido por íntima compaixão, movido por uma grande compaixão por aquele povo. Às vezes é assim, irmãos, às vezes é assim. Deus é capaz de transformar um momento de dor na sua vida, um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de adversidade, em bênçãos, em milagres, em vitórias do nome do Senhor Jesus. Deus é capaz de, mesmo em momento que você está aflito, mesmo em momento que você está angustiado, Ele é capaz de usar a sua vida, Ele é capaz de usar aquela história para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle na sua vida. E eu quero declarar nesta noite que Deus vai transformar esse momento de dor que você está passando em bênçãos, em vitória. Talvez hoje você não está entendendo, talvez hoje você não está entendendo, porque com Jesus é assim, irmãos. As coisas complicam, a coisa complica, depois descomplica e depois Ele explica. Talvez hoje você não está entendendo, hoje você não está entendendo, está complicado. Deus vai descomplicar, o nome dEle vai ser glorificado, Ele vai descomplicar e depois você vai entender, Ele vai explicar porque tudo isso aconteceu, porque tudo tinha que ser assim. O nome dEle vai ser glorificado nessa situação. Mas a Bíblia diz que Ele então, movido de íntima compaixão, começa a curar os enfermos, começa pelo poder da palavra a realizar milagres, e não queriam deixá-lo, e mais gente chegando, e mais gente buscando, não queriam deixá-lo. De repente os discípulos chegam e dizem: mestre, a hora já é avançada, e o local aqui é meio deserto, despede esta multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus diz que não é necessário, não é interessante, não é mister que seja feito assim. Deles de comida, sirvam-nos. E a Bíblia diz que eles dizem: eu não tenho nada aqui a não ser 5 pães e 2 peixes. Eu quero dizer para você, nesta ocasião, que a mesma aflição daqueles discípulos que acompanharam os milagres e as vitórias de Jesus, também acompanham muitas pessoas nos dias de hoje. Muitas pessoas, né? Porque da onde vem a aflição humana, irmão? Da onde vem? O ser humano, ele é aflito em relação ao tempo. Quantas e quantas pessoas não dizem: está passando o tempo, a vitória ainda não chegou, o meu milagre não aconteceu, Deus falou, mas eu acho que não vai dar tempo, já está ficando tarde, a hora já é avançada, eu acho que não vai ser possível, não vai dar para salvar esse casamento, não vai dar para salvar esse filho, não vai dar para salvar esse emprego, não vai dar para salvar essa empresa, esse negócio, está ficando tarde o negócio, a hora já é avançada. O ser humano é aflito, o ser humano é angustiado. Uma determinada feita, no livro de Lucas 8,49, a Bíblia diz que um homem foi clamar a Jesus por sua filha, e um dos príncipes da sinagoga diz: não incomode mais o mestre, não dá mais tempo, a sua filha já morreu. E o Senhor Jesus diz: não é assim, não é assim, o nome do Senhor vai ser glorificado, a menina revive. Mas às vezes, irmãos, muitas pessoas estão perdendo as bênçãos, estão deixando de desfrutar de milagres por conta da aflição em relação ao tempo. Assim como aconteceu com esses discípulos. Uma outra aflição que atinge as pessoas é em relação ao local. Aqueles discípulos disseram: mestre, a hora já é avançada e o local já é deserto.
Às vezes você olha de um lado e não vê nada. Às vezes você olha com os olhos humanos e desse casamento não pode sair nada, desse filho não pode sair nada, desse emprego não pode sair nada, desse ministério, dessa situação, desse médico. Você começa a olhar o local. Aos olhos humanos, a situação é deserta, a situação é árida, a situação é seca, parece que nada vai florescer. Às vezes deserto é assim, irmãos, 50 graus centígrados durante o dia e 10 graus negativos durante a noite. A situação às vezes esquenta, às vezes esfria demais e parece que não tem solução. E aí quando as pessoas estão aflitas em relação ao tempo, quando as pessoas estão aflitas em relação ao local, muitas delas reagem de maneira inadequada, muitas delas reagem de maneira errada. A maioria delas querem fazer o seguinte: o problema surgiu em relação ao tempo, não vai dar mais tempo, em relação ao local. Muitas pessoas, quando estão diante de uma aflição, querem se livrar do problema. Quantas e quantas pessoas querem se livrar do filho? Não tem mais jeito, deixa que o mundo cuide. Querem se livrar do emprego, querem se livrar da situação do ministério. Enfim, quantas e quantas pessoas, no primeiro momento de aflição, de angústia, de sequidão, querem se livrar, não querem esperar, não querem aguardar o milagre acontecer. Às vezes não querem nem orar para que o milagre aconteça. Outras ainda, irmãos, até tem uma esperança, até tem alguma coisa para fazer, mas acham que o que tem para fazer é insuficiente. Como aqueles discípulos: nós não temos nada aqui a não ser 5 pães e 2 peixes. A multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, vai dar quase 15.000 pessoas. Não temos nada aqui. Acha que é pouco, acha que o que tem não é suficiente, não valoriza o que Deus tem dado, não valoriza o que Deus tem permitido, acha que a quantidade é pequena. Eu quero te dizer nesta ocasião que Deus vai começar um milagre por esse pouco que você tem. Deus vai começar um milagre por essa situação que você acha insuficiente. Essa gota de fé, essa gota de amor, essa gota de esperança que você tem, é por essa gota que Deus vai realizar um milagre. A Bíblia diz que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte daqui, ele vai para lá. Então, o que você tem, aos seus olhos pode parecer insuficiente, mas o meu diploma, mas o meu currículo é insuficiente. O Deus que opera milagres, Ele pega o nada e pode transformar no tudo na sua vida. Deus pode mudar. Mas a Bíblia também nos mostra nesse texto, irmãos, que a reação dos discípulos era de se livrar. Vamos se livrar dessa multidão. Despede o povo, que a hora já é avançada, o local já é deserto. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus a reação é diferente. Ele não foge de problema, ele não foge de adversidade, ele não foge de nenhuma situação. Deus começa um milagre pelo pequeno, Deus começa um milagre pelo nada, porque nós temos que valorizar o que Deus tem nos dado. A Bíblia diz que lá no livro de 2 Reis 4:2, o profeta Eliseu pergunta para a viúva: o que você tem aí? Ela falou: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Eu quero te dizer o seguinte: o azeite não vai acabar, o azeite não vai parar, você não vai ter aonde guardar, mas o milagre não acaba na sua vida, o milagre não termina na sua vida. E nesse texto aqui, irmãos, Jesus nos ensina o que você precisa fazer. Jesus nos ensina o que você precisa realizar para que o seu milagre aconteça. No verso de número 19, a Bíblia diz que, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, a Bíblia diz que ele tomou os 5 pães e os 2 peixes. Eu quero dizer uma coisa para você: coloque nas mãos daquele que pode, não deixe nas mãos erradas, coloque nas mãos de Jesus,
o filho, o marido, o chefe, o irmão, o diagnóstico que o médico deu, coloque nas mãos de Deus. Está aqui, Senhor. Esse foi o diagnóstico. A sentença do juiz, coloque nas mãos de Deus. E um milagre vai acontecer. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Lucas 1,37, não há nada impossível para Deus. Não há nada. Eu não sei qual é a sequidão, eu não sei qual é a insuficiência aos seus olhos, mas o Senhor me trouxe para te dizer, coloque nas mãos daquele que pode. A Bíblia diz que pegaram os 5 pães e os 2 peixes. Na mão do menino era insuficiente, mas nas mãos de Jesus sobrou, Deus multiplicou, o nome dele foi glorificado, o nome dele foi exaltado. E a segunda coisa, irmãos, que nós vemos nesse texto, a Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. E a segunda coisa que ele faz, ele ergue para o céu e olha para o céu. Para de olhar os problemas ao seu redor. Para de olhar as coisas ao seu redor. Eu quero te dizer, pare de buscar soluções na situação humana. Tudo depende da forma como você vê as coisas. Tudo depende da forma como você enxerga as coisas. Não fique olhando para as aflições. Olhe para as promessas que Deus tem feito da sua vida. Olhe para a palavra que Deus tem ministrado ao seu coração. Não olhe ao seu redor. Olhe para cima. Não olhe para a dificuldade. Sabe de uma coisa, irmãos? Talvez você está aqui hoje e está me dizendo, pastor, mas eu já cheguei no fundo do poço. Estou no fundo do poço, não tenho o que fazer. Quero dizer uma coisa, irmãos. Quando você está no fundo do poço, não dá mais para ir para o fundo, porque você já está no fundo. Não dá mais para ir para a esquerda e também não dá mais para ir para a direita. Quando você estiver no fundo do poço, o único lugar que dá para olhar é para cima. Portanto, olhe para cima, olhe para o Senhor, apresente ao Senhor. Não fique olhando para a dificuldade. Tudo depende da forma como você olha. Tudo depende da forma como você enxerga. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 6,22, que a candeia do corpo são os olhos. E de sorte que seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Todavia, se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Cuidado como você anda enxergando as coisas. Deus quer te dar uma visão de águia. Deus quer te dar uma visão diferenciada. Não tenha visão de galinha, não fica olhando só para as coisas ao redor. Comece a enxergar onde Deus quer te colocar, o que Deus quer realizar através daquela situação. O nome dele vai ser glorificado. A Bíblia diz então que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes. A Bíblia diz ainda no verso 19 que ele olhou e ergueu para os céus. E uma terceira coisa, a Bíblia diz que ele os abençoou. Os abençoou. Eu quero dizer uma coisa, cuidado com o que você anda dizendo acerca da sua vida. Tem gente que fala assim, pastor, mas essa minha doença não tem jeito. Fala, doença, irmão, não é sua. Jesus já levou sobre si todas as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Isso não é mais seu. Cuidado com o que você fala. Começa a declarar vida. Aprenda com Jesus. Comece a dar graça por tudo. Aprenda a glorificar tudo. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses 4,12, nos ensina. Ele diz, eu sei estar abatido e também sei estar em abundância. Em todas as coisas eu estou instruído. Eu estou preparado e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, o dia mau vem para todos. O dia mau vem para todos. Os amados de Jesus também passam lutas. A Bíblia diz que Jesus dormia na casa de Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro morreu. Lá no livro de João 11,40, Lázaro morreu. Os amados de Jesus também passam lutas. Então, cuidado com o que você fala. A Bíblia diz no livro de Provérbios 18:21 que o poder da morte e da vida estão na língua. Quero te desafiar.
Comece a profetizar vitória sobre essa situação. Comece a profetizar vida sobre essa enfermidade. Comece a profetizar sucesso sobre esse trabalho, sobre essa porta de emprego, sobre essa empresa. Comece a profetizar. É você que precisa profetizar. Numa determinada ocasião, lá no livro de Ezequiel 37:4, a Bíblia diz que o Senhor fala para o profeta: poderia reviver esses ossos? Aí o Senhor Jesus, não sei. O Senhor fala para ele: profetiza sobre esses ossos e eles viverão. Talvez está seco, a Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Talvez você está olhando para essa situação falando: não tem jeito, está seco, está deserto, é escasso, não tem. O Senhor me trouxe para te dizer: profetiza, profetiza vitória, profetiza mudança, profetiza transformação. Você sabia que quando o filho de um judeu erra, ele jamais chama o filho de burro, jamais. Ele fala assim: filho, você é tão inteligente, mas tão inteligente que as pessoas não conseguem te compreender. E vai profetizando inteligência, vai profetizando vitória. Abençoa tudo que Deus te deu. Abençoa a tua casa, abençoa o teu trabalho, abençoa a sua vida, abençoa a sua entrada, abençoa a sua saída, abençoa o seu casamento, abençoa, profetiza, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus 15:11, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Comece a profetizar vitória. Comece a profetizar multiplicação. Comece a profetizar transformação. Talvez é pequeno, é insuficiente aos seus olhos, mas comece a orar, comece a abençoar, comece a clamar, e Deus vai mudar essa situação. O que era pouco, o que era insuficiente, Deus vai transformar. Aprenda com Jesus. A Bíblia diz então que ele toma os 5 pães, olha para os céus, abençoa, e uma última coisa ele faz. E a Bíblia diz que partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Quero te dizer que às vezes o milagre não está chegando ainda. O milagre ainda não aconteceu porque Deus quer te preparar. Aprenda com Jesus. Ele teve o pão nas mãos, ele olhou para cima, ele abençoou, mas por fim ele compartilhou, ele repartiu, ele transmitiu. A bênção que Deus quer trazer para a sua vida não é só para você, é para a sua casa, é para a sua família, é para os seus, é para aqueles que te rodeiam, é para aqueles que estão contigo. Você tem que ser pão para os outros, você tem que ser pão repartido, você tem que ser uma bênção. Sê tu uma bênção. A Bíblia diz no livro de Tiago 4,17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, Deus vai multiplicar na sua vida quando você aprender a compartilhar. Você sabia que o amor, que o conhecimento é uma moeda que quanto mais você transfere para os outros, quanto mais você entrega para os outros, mais Deus aumenta na sua vida. Quanto mais amor você passa, mais Deus aumenta o amor na sua vida. Quanto mais amor você transmite, mais amor Deus compartilha na sua história, na sua vida. A Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Jó 42:10, que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu a ele tudo em dobro que antes ele tinha, quando ele orou pelos seus amigos. Quando ele abençoou, quando ele compartilhou, quando ele clamou pelos seus amigos. Aprenda a repartir, aprenda a abençoar, aprenda a ser uma bênção. O povo de Deus caminhou lá no deserto, e o maná vinha todos os dias, descia o maná dos céus. Com exceção do sábado, todos os dias tinha que ser alimentado e consumido no dia. Ninguém podia guardar, ninguém podia reter, ninguém podia ficar com mais pães para o outro dia. Era para tudo ser compartilhado. Se guardasse, estragava.
aprenda a compartilhar, aprenda a dividir. Os dons que Deus te deu é para que você seja bênção na vida dos outros, é para que você seja uma bênção na sua casa, na sua família, na empresa onde você está. E a Bíblia nos conta aqui, irmãos, que todos comeram, todos se fartaram, não só comeram de maneira pequena, não só comeram de maneira tímida. A Bíblia diz no verso de número 20 que todos comeram e saciaram. Comeram até não aguentar mais. Comeram e saciaram. E levaram ainda 12 cestos cheios. Eu quero dizer para você, se você colocar essa palavra em ação na sua vida, se você colocar os seus problemas nas mãos de Deus, se você parar de olhar para o problema, começar a olhar para os céus, começar a pensar nas coisas que são do alto, se você começar a profetizar e abençoar todas as situações da sua vida, Deus vai multiplicar e você terá ainda 12 cestos cheios, 12 meses de vitória, 12 meses de vitória na sua vida, 12 meses de bênção. O nome do Senhor vai ser glorificado. Portanto, irmãos, valorize o que você tem, ainda que aos seus olhos seja insuficiente, ainda que aos seus olhos seja pequeno, ainda que aos seus olhos seja pouco, mas pegue esse pouco, coloque nas mãos de Deus, coloque no altar do Senhor, apresente a Ele a sua aflição, a sua angústia, o seu problema, a sua família. Mude a visão em relação a esse problema, mude a visão em relação a essa situação, comece a abençoar, comece a orar e, sobretudo, quando a bênção chegar, comece a glorificar a Deus, comece a compartilhar, comece a anunciar o que Jesus fez, comece a anunciar o que Ele é capaz de fazer na vida das outras pessoas. Divulgue, amplie, compartilhe e o nome do Senhor será glorificado. A bênção vai ser recalcada, sacudida e transbordante na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Eu creio que o Espírito Santo falou em seu coração e foi possível você entender que para superar todas estas crises são necessárias algumas mudanças indispensáveis em sua vida. Em primeiro lugar, é preciso você obedecer à palavra de Deus. Em segundo lugar, exercitar sua fé, mesmo diante das adversidades. E assim, eu tenho certeza que você será vitorioso. Pois como está escrito no livro de Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem sua semente a mendigar o pão. Deus não vai te desamparar. Esta luta e esta prova serão passageiras. Deus vai te honrar em meio a todas essas crises. E creia que onde você foi envergonhado, Deus vai entrar com dupla honra. Apenas fique firme e sua vitória vai chegar. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes, confira comigo nossa agenda para esta semana. Hoje, a partir das 22 horas, vigília VIP na sede da igreja. E amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de libertação. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres prudentes. Sexta, culto de campanha. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.